Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal do Lucarnas. Pensando hoje sobre o que iríamos conversar em relação ao futuro brasileiro, né? Enxergamos, caso não apareça um outro candidato ou candidata fora deste meio polarizado, né, em que a mídia vem colocando apenas dois candidatos, a perspectiva de melhora para o nosso futuro é lamentavelmente sem esperanças, vamos assim dizer, né? Muito ruim, porque nenhum dos dois até o momento, tanto no passado quanto para o futuro, tiveram a apresentação de planos de governo para o país em que haja uma mudança radical e contínua do que estamos vivendo atualmente. Por exemplo, a tolerância penal com os poderosos é demasiadamente condescendente com os poderosos, ao passo que a intolerância com os humildes, sem dinheiro, sem cultura, sem pão e sem teto, é tanta que muitas vezes um inocente, por não ter dinheiro, passa anos numa cadeia pelo simples fato de não ter como recorrer, como ter bancas de advogados altamente especializados, amigos de juízes, de tribunais, né? Enquanto outros que, mesmo sendo culpados, não passam um dia sequer atrás das grades. Ou, se por um descuido, como aconteceu com um dos candidatos aí que está brigando para retornar à presidência da República, ficam presos, não cumprem a pena imposta. Injustiça que nos faz pensar no caos em que se encontra nosso país. A verdade é ficar agoniado, né? Revoltado. Na política não há o que escolher até o momento, infelizmente. Ouvi aí, em certa ocasião, uma colocação de que governo, conforme sugerem os mais cínicos, é como um violino. Você pega com a esquerda e toca com a direita. É bem assim. Aqui vemos, analisando, assim, em função dos currículos e da vida passada, né? Os dois políticos que estão aí nas lideranças, né? Segundo a informação que a mídia nos passa diariamente, né? Mídia que às vezes
paga regiamente, né, para que falem de que tudo está correndo para um sucesso, né? O intrépido Bolsonaro, 38º de uma degenerada e corrupta linhagem de presidentes da República Federativa do Brasil, fala que no seu governo não tem corrupção. É muito cara de pau, não? É muita cara de pau. Bolsonaro é uma concepção personalista e alucinada do poder, uma excrescência de uma geopolítica de aglutinação de todos os oportunismos antissociais que transformaram o poder no Brasil num instrumento de um regime de subserviência e desmandos. Um político de baixa competência que não sabe negociar, que não tem capacidade de agregar, de aglutinar, e não sabe trabalhar coletivamente. Como prova, aliás, basta olhar sua incapacidade de formar um partido. Nem isso fez. Após esses quase 4 anos, que foi de puro atropelo, né? Confusões, desorganização, incompetência e outros atributos nada abonadores que aqui não vamos citar, né? O patriarca do clã das rachadinhas, em franco desespero eleitoral para se reeleger, investiu e investe agora em sociedade com os amigos do Centrão, em mais um caos para a desordem econômica. A tal da PEC das bondades, que estão chamando aí de kamikaze, que vai ter uma validade somente até dezembro deste ano. Terminou as eleições, acabou. Quer dizer, uma demonstração clara de que isto nada mais é do que compra de voto daquelas pessoas incautas que não analisam a situação nacional. Além de um desastre na administração do nosso país, Bolsonaro abriu, escancarou as portas para a volta de nada menos, nada mais de Lula e do PT. E com uma militância extremista radicalizada, está disposto a tumultuar e melar deliberadamente o processo eleitoral, produzindo suspeitas infundadas, ao mesmo tempo que insufla, né? Motiva sua base, composta por uma parte importante de homens armados, contra as candidaturas alternativas à dele, em particular aquela que é favorita neste momento, né, entre aspas, do ex-presidente e presidiário Lula, o qual fala que é a alma mais honesta do país, porém, até a presente data, não explicou seu envolvimento com a corrupção. Durante seus 8 anos de mandato e mais 6 de sua sucessora, aquele poste, né? Que é conhecida com a famosa frase a estocadora de vento, juntamente com o partido seu, o PT, teve a oportunidade de melhorar o país, entretanto, piorou a condição dos mais necessitados. Hoje aí temos uma legião de desempregados, situação
periclitante, e o atual também deu continuidade a isso, pois não tinha planos de governo para resolver esse problema. Na reforma agrária, o governo petista assentou em média menos famílias por ano do que o governo anterior. Quer dizer, fez uma política econômica que se mostrou durante boa parte do período mais preocupada com banqueiros e grandes indústrias. Adotou também uma política energética obsoleta, fechou os olhos para a questão indígena, sequer tentou avançar na ampliação de direitos aí da LGBT. Também não encarou o problema carcerário ou a brutalidade policial voltada contra os mais pobres, né? Não houve melhoras notáveis no ensino ou saúde públicos. A legislação ambiental saiu de bandeja para a agroindústria, né? Onde poucos tubarões, né, desta área têm gordos lucros. Então, esses dois despudorados e mentirosos têm somados entre 50% e 60% do eleitorado. Então, se não surgir um novo nome, qual é a chance de um país assim como o nosso dar certo um dia, só com essas duas encrencas? Nenhuma, zero. Podemos esquecer melhoras para o país. Se não aparecer um novo nome. Pois cada novo governo no nosso Brasil, nos últimos 40 anos, manteve o mesmo ritmo de nos encaminhar para o caos, seja moral, político e econômico. Somente numa outra encarnação, né, poderá ser resolvida a questão brasileira. E o medo nos faz também prisioneiros, e no nosso caso, simples mortais, né, não podemos sequer fugir para a Passárgada. Ou Ratanabá, né? Aí é do momento, porque aqui nascemos e aqui pertencemos. Só não pertencemos a essa mentalidade corrupta, a essa ânsia por poder político a todo custo e a essa justiça de faz de conta aqui no Brasil. Olha, pode não parecer para muitos, né? Mas amo o meu país. Mas odeio como as pessoas, políticos, banqueiros, administradores, muitos advogados, médicos, etc., por aqui agem, a maioria delas não tem moral. Em algumas oportunidades fazem o correto porque tem alguém observando, ou alguém com algum celular aí filmando, né? E muito menos ética, que é fazer o correto mesmo que não tenha ninguém olhando. E não fazem o menor sacrifício em tê-las. Essa que é a verdade. Por quê? Impunidade, né? Protege. Imaginemos se todos os presidiários pobres, né, e sem influência política, que têm problemas de saúde, como a hipertensão, por exemplo, né, pudessem obter tantas benesses como o nosso político. Talvez nem precisássemos de tantos presídios espalhados aí pelo Brasil. Aquilo que, em tese, né, jamais poderia acontecer com um sistema jurídico imparcial, justo,
É dois pesos e duas medidas. É o que mais acontece aqui no nosso Brasil. Inverte-se o normal, ou seja, o poste urina no cachorro. Vem aqui, cachorrinho, que eu vou dar uma urinada em você. Além desses políticos que colocam em risco o futuro do país, vamos lembrar também a função real da imprensa no nosso mundinho brasileiro. Citar só duas coisinhas, né? Primeiro, desmoralizar a população, fazendo a roubalheira parecer comum. Assim, essa deixará de fazer barulho, né? Enquanto as aves de rapina, com suas garras, pilham o galinheiro. No caso, o erário público. E segundo, amedrontar a população com notícias apropriadas, né? De forma que esta aceite os governantes atuais, né? Deixando nas entrelinhas: oh, estamos com medo de piorar a situação, então não se pode ter um jornalismo investigativo, por exemplo. Lembrar ainda que o governo é uma marionete, né, do sistema econômico. Basta ver como se comportam nossos eleitos face à obtenção de verbas de campanha que são regiamente pagas. Depois, depois esquecem o que são eleitores e o que fazem ou o que necessitam. Eleitores, que bicho é esse? É novo? Vejam os casos de apoio das grandes construtoras, e ainda deve ter algumas aí atualmente, né? Dos bancos, até do bicho, do PCC, do Comando Vermelho, etc. Aqui em São Paulo mesmo, aí na prefeitura, aí caso de atuação de empresas de transporte coletivo sob influência do PCC. A crise no Brasil começará a ser resolvida quando a classe política fracassada que aí está ceder lugar a uma nova geração de líderes realmente interessados no bem comum dos brasileiros e brasileiras e não em seus interesses pessoais. Essa é uma, e também quando tivermos um ensino básico melhor, né, que professores tenham um salário digno, né, que não corram um risco de vida ao exercerem suas profissões, e que as crianças possam assistir boas aulas sem estarem com fome, né? Que tenhamos mais segurança, educação, transporte, habitação. Os caras não pensam nisso, não tem projetos para isso. São só coisas provisórias, passageiras. Será que isso é utopia? Eu não acho, e aposto que você também não. Bem, meus amigos e amigas, caso ainda não tenham feito a sua inscrição, inscreva-se neste nosso canal. Acione o sininho. Ele é muito importante, pois vocês receberão notificações acerca de novos vídeos. Dê o seu like, o seu gostei. Comente, compartilhe. Essas atitudes são muito importantes para nós, para o nosso canal.
Por quê? Porque haverá uma maior visibilidade, um crescimento e mais pessoas poderão ter acesso a essas nossas conversas colocadas aqui nesses vídeos. Agradeço a colaboração de todos vocês nesse sentido. E até o nosso próximo vídeo.